paz, amados irmãos, da parte de Cristo, nosso Senhor. Noite de quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo bíblico, a nossa reflexão, a nossa meditação a respeito deste texto bíblico tão importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa alimentação espiritual. Quero lembrar os irmãos que nós estudamos esse tema bênção ou maldição, a escolha é sua, ou seja, você que escolhe o que você quer. E nós lemos Josué capítulo 8, do verso 30 até o 35. Hoje eu quero reler com você apenas o verso 33. Convido você para pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura que nós vamos fazer agora. Essa leitura se encontra no verso 33, que diz assim: E todo Israel e seus anciãos, oficiais e juízes estavam de um e de outro lado junto à arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. A metade deles estava defronte o monte Gerizim, e a outra metade defronte o monte Ebal, da maneira que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado antes para que abençoassem primeiro ao povo de Israel. Deus seja louvado. Que maravilha, meus irmãos, podermos concluir então esse nosso estudo bíblico. Eu quero lembrar os irmãos que a questão da bênção ou da maldição, a escolha sua, porque isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com nossas atitudes, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver como nós nos comportamos e obedecemos ou não à palavra do Senhor, os princípios, os valores do reino de Deus. Quero lembrar que o nosso estudo, nos outros dois encontros anteriores, nos outros dois estudos transmitidos pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram da igreja, nossos canais, melhor dizendo, eles falaram a respeito, digamos assim, de algumas figuras que representam exatamente esse momento crucial na história do povo de Deus junto com Josué. Eu quero lembrar que nós estudamos, por exemplo, sobre um memorial da lei, que foi uma espécie de muro, a construção de um portal para a terra prometida. Então, aquele lugar havia sido escolhido estrategicamente, geograficamente, que era o Vale de Siquém, entre os montes Gerizim e Ebal. E nós percebemos também, meus amados irmãos, que aquele memorial, ele era um memorial de pedra, um muro de pedras pintado a cal, com a lei escrita nele, e o objetivo era para que o povo passasse por aquele caminho da terra prometida, lendo a palavra de Deus e entendendo que eles só poderiam alcançar a bênção se eles estivessem ouvindo, conhecendo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Então aquele memorial da lei era fazê-los lembrar da importância de obedecer a palavra do Senhor, de cumprir o ensino da palavra do Senhor. Logo em seguida, a outra figura que nos aparece é o altar renovado. E a gente vai lembrar que, além do memorial da lei, Josué ele renovou o altar, e os altares de pedra, que eram comum como uma expressão primeira de adoração e de culto a Deus que os israelitas apresentavam, depois passou para o tabernáculo, se vocês lembrarem do estudo, de que deveria ser construído, mas eram necessários. E é importante a gente lembrar que o altar, primeiro, ele tinha que ter 12 pedras que não deveriam ser trabalhadas, não deveriam ser lapidadas, pedras que não poderiam ser ornamentadas, eram pedras aleatórias, diferentes, tamanhos, pesos, formatos, e essas pedras, elas deveriam formar o altar que deveria simbolizar a renovação da bênção, do compromisso, da santidade, da obediência, do temor a Deus por parte do povo de Deus, antes de
entrar na terra prometida. É muito importante nós lembrarmos que a adoração a Deus, ela é primeiro individual, mas ela também deve de ser coletiva, e isso nos remete à questão da igreja, quando nós somos várias pedras brutas, não trabalhadas, e para que a gente possa edificar um altar com essas pedras diferentes, isso dá trabalho, tem que ter equilíbrio, tem que ter zelo, cuidado. Foi o que nós aprendemos nessas duas figuras. E hoje, a nossa figura, ela vai falar sobre a figura do monte da bênção e o monte da maldição, como acabamos de ler aqui no verso 33. Você pode conferir isso lendo Deuteronômio, os capítulos 27 e 28, que vai nos ajudar a entender essa figura da bênção ou da maldição. As 12 tribos haviam sido divididas em 6 tribos de cada lado, e elas ficavam então, cada uma ao pé do monte, então representando ali o monte Gerizim, o monte da bênção, e o monte Ebal, o monte da maldição. Então o povo, à medida que a arca ia passando pelo vale, à medida que o povo estava ali adorando ao Senhor, então um grupo estava proclamando as bênçãos do Senhor sobre aquele povo que iria entrar na terra prometida, a bênção da obediência, a bênção do compromisso, a bênção da santidade, e o povo iria gritando lá embaixo. Os levitas iam dizendo: amém, que assim seja, nós concordamos, nós esperamos que seja dessa forma. Por outro lado, no Monte Ebal, o povo iria recitando as maldições que viria sobre o povo de Deus por descumprirem a lei de Deus, por descumprirem os princípios, por esquecerem dos votos e do compromisso que eles tinham com Deus, se entrassem na terra e se esquecessem. Então, da mesma forma, os levitas, conduzindo a arca, iriam dizendo também: amém, que assim seja, eu desejo que isso aconteça. E é interessante, irmãos, nós observarmos que o verdadeiro objetivo dessas figuras, e mais especificamente do monte da bênção e o monte da maldição, era para que eles pudessem compreender a seriedade do pacto, da aliança, do compromisso que eles tinham com Deus naquele momento. Eles precisavam entender que eles estavam firmando um pacto para um povo, para o povo de Deus entrar na terra prometida, e que deveriam de honrar esse pacto, esse compromisso, essa aliança. O objetivo, então, irmãos, era que eles lembrassem desse compromisso, do monte da bênção e o monte da maldição, e que a escolha dependeria só deles, a obediência ou não. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, meus amados irmãos, o verdadeiro altar de pedras imperfeitos estava sendo santificado pelo Senhor do altar. Era, digamos assim, que eles precisavam entender: andar com Deus não é uma brincadeira religiosa. Andar no caminho do Senhor é um tremendo desafio, uma tremenda responsabilidade. Eu tremo e temo quando eu vejo esta figura linda, mas de grande responsabilidade, meus irmãos. A responsabilidade de que andar com Deus não é brincadeira. Nós precisamos levar Deus a sério. É a maneira como a gente se conduz diante de Deus que vai, então, digamos assim, dirigir a nossa vida e mostrar se nós estamos escolhendo a bênção ou a maldição. As maldições ou maldições, elas são as consequências naturais da gente quebrar os valores e os princípios que Deus tem estabelecido para nós. Lembre-se disso, quando o pecado bater ali à porta do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família, e você estiver já quase sem forças e quiser ceder à vontade, à astúcia do mundo, do inimigo, então lembre-se disso, que ceder ao pecado, descumprir os valores e os princípios do reino de Deus é escolha da maldição sobre a nossa vida. Lembre-se disso, e eu também espero que Deus me ajude com o Espírito Santo dele que habita em mim, me faça lembrar
desse valor, desse princípio, dos meus votos, dos meus compromissos, das minhas responsabilidades como um discípulo de Cristo, como aquele que conhece a palavra. Irmãos, o Evangelho vai também nos ensinar a mesma coisa em outras palavras. Eu vou passar para vocês agora porque eu quero ler esse texto. João, no capítulo 3, o verso 36, vai dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, assumir a fé em Jesus, escolher Jesus, é um compromisso para a vida toda e é um compromisso de fé, onde a gente não está dizendo que aceita somente as bênçãos de Jesus, nós aceitamos também o estilo de vida e o testemunho que elas requerem de cada um de nós. Se nós andarmos de forma diferente disso, nós estamos rejeitando a bênção, então sobra para nós o quê? O juízo de Deus. João 3, nos versos 19 até o 21, diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui a bênção ou maldição preparada para mim ou para você. Tudo vai depender do que você e eu vamos escolher. Era este o ensino que os montes Gerizim e Ebal estavam trazendo para os judeus e traz para mim e para você na noite de hoje, no momento que estamos estudando a palavra. Por isso foi que Josué, no final da sua vida, ele volta àquele lugar e ali ele renova o seu pacto, o seu compromisso, e ele diz para o povo: vocês é que vão escolher, mas eu e a minha casa escolhemos que a gente vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta para você é essa: e você? O que você tem escolhido? Você tem escolhido honrar o compromisso, a aliança, a comunhão, a intimidade com Deus? Está escolhendo a bênção. Se você escolhe qualquer coisa diferente disso, está escolhendo a maldição. Uma outra figura que também aparece ali é a figura da arca, a arca do Senhor que estava no meio do povo. Essa arca do Senhor, ela ficava no tabernáculo e, digamos assim, enquanto ela ficava lá no tabernáculo, que era o lugar santíssimo, nós podemos ver que ela poderia sair do lugar santíssimo e vir para o meio do povo em algumas circunstâncias específicas. Uma delas era quando Deus se movia para guiar o povo naquela marcha para a terra prometida. Uma outra situação era quando o povo ia para uma batalha. Nós temos exemplos na Bíblia de que durante as batalhas a arca do Senhor caminhava junto com o povo. Uma outra época que quando a arca saía, a arca do testemunho, a arca da aliança saía do tabernáculo, era quando o Senhor queria lembrar a eles que Deus mesmo, o próprio Senhor, habitava no meio do seu povo. Por isso eles eram um povo santo, um povo escolhido para Deus. Então, este era o sentido de todas aquelas cerimônias, este era o sentido daquelas figuras. Nós somos escolhidos para ser o povo de Deus, e se nós escolhemos andar no caminho do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, ter intimidade com o Senhor, o caminho da santificação, então nós escolhemos o caminho da bênção. Mas se eu e você escolhemos o pecado, escolhemos a vontade do mundo, escolhemos desobedecer os valores, os princípios da palavra de Deus, então estamos escolhendo o caminho da maldição. Pense bem, meu irmão, isso só depende de mim e de você. Deus já fez a parte dele. Eu quero concluir com Deuteronômio 27:9, que diz: Moisés, juntamente com os sacerdotes, os levitas, disse a todo Israel: fiquem em silêncio e escute, ó Israel, porque hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Quando Deus afirmava ao seu povo que ele
o próprio Deus, era a verdadeira bênção para o seu povo, sobre o seu povo. Nessa noite, o Senhor está convidando eu e você, está convidando a igreja de Deus, está convidando os verdadeiros discípulos para que a gente possa se lembrar do que Ele já fez, para que a gente possa renovar o nosso compromisso com Ele, escolhendo a bênção daquele que está no meio do seu povo. Irmãos, precisamos escolher sim, atravessar os portais e levar a arca do compromisso que eu e você temos com Deus vivo. Precisamos escolher a bênção. Eu escolho a bênção. Eu quero a bênção do Senhor, a bênção da obediência, a bênção do temor, a bênção da santidade, a bênção de andar intimamente com o Senhor, ouvindo a voz dele. E você, meu irmão, você, minha irmã, se você tinha escolhido outro caminho a não ser esse até aqui, está em tempo. Arrependa-se, tome a decisão e mude a partir de agora, mude a partir de hoje, a partir desse momento. Escolha a bênção, não escolha mais a maldição sobre a tua vida. E que Deus nos abençoe e nos ajude a escolher a bênção e não a maldição de Deus sobre nós. Fique na paz e que o Senhor Jesus cuide de todos nós. Amém. Preciso de uma bênção, não vou desistir.